Fala galera, eu sou o Felipe chegando com mais um vídeo no canal e hoje nós iremos falar sobre Remo e Paysandu, sobre a rodada que irá acontecer neste final de semana e sobre a rodada passada, que foi a terceira do retorno. Antes de começarmos, deixa eu só dar um esclarecimento. Os vídeos estão saindo em uma frequência menor em dias da semana aleatórios. Isso está acontecendo porque minhas aulas na faculdade voltaram. Então, os dias de gravação e dias de edição tiveram que ser mudados e ficaram um pouco aleatórios, até porque de vez em quando nós temos que fazer aqueles trabalhos extras. Então, vamos começar com o vídeo primeiro falando sobre os jogos que aconteceram na semana passada. E vamos começar com o Paysandu, que no sábado às 17 horas venceu fora de casa o 13 da Paraíba por 1-0. O jogo que marcou a primeira partida sem Matheus Costa no comando técnico da equipe, e quem comandou a equipe foi Leandro Nils. Ele tentou implementar o mesmo estilo de jogo que a equipe teve contra o Ferroviário no primeiro turno, quando venceu por 2-0 fora de casa, onde ele também comandou a equipe. Então, depois do primeiro gol que saiu antes do primeiro minuto, numa falha do goleiro do 13, o Paysandu implementou uma postura defensiva para sair nos contra-ataques. Isso no primeiro tempo até que deu certo. O Paysandu não saiu em grandes contra-ataques e criando boas oportunidades, como na partida contra o Ferroviário, mas teve uma boa chance com o Nicolas. E a equipe do 13 quase não criou, e ainda teve um jogador expulso. Mas na segunda etapa, o Paysandu teve mais sorte do que juízo, pois mesmo com um jogador a mais durante boa parte do segundo tempo, até também ter um jogador expulso, o 13 foi melhor, né? O Paysandu não conseguiu finalizar, não conseguiu chegar no gol adversário, e o 13 perdeu boas oportunidades. Então acaba que o resultado foi um pouco enganoso, pois o Paysandu conseguiu construir o resultado no primeiro minuto de jogo, e depois, no segundo tempo, o 13 teve boas oportunidades para empatar a partida. Mas o importante mesmo para o Paysandu foi a vitória. A equipe estava a 1 ponto do Z2 e acabou, com o final da rodada, ficando a 2 pontos do G4. O Paysandu conseguiu subir na classificação e acabou tendo uma boa atuação de Wellington Reis e também do Vinícius Leite. O Paysandu é muito dependente do seu camisa número 10, até porque o Nicolas anda em má fase. Agora vamos falar sobre o Remo, que enfrentou no mesmo sábado, às 19 horas, o Imperatriz, o lanterna da competição, que tem apenas 1 ponto, conquistados em cima do Remo no primeiro turno, quando a equipe ainda era comandada pelo Mazola Júnior. O Remo logo abriu o placar com o Charles, que estava jogando mais centralizado, e depois, até os 20 minutos, o jogo foi um pouco parelho, mas logo depois dos 20 minutos, o Remo decidiu a partida ainda no primeiro tempo. Gol de Eduardo Ramos, outro de Charles, e finalizou com um golaço de Hélio. No segundo tempo, o Remo não manteve a mesma concentração e intensidade do primeiro tempo e acabou fazendo uma segunda etapa mais morna. O Hermel ainda marcou o 5º gol azulino, mas foi mais um jogo treino do que qualquer outra coisa. Detalhe para algumas boas atuações. As primeiras dos seus dois laterais. O Remo cresceu bastante com a chegada do Ricardo Luz para o lado direito e com as subidas do Marlon, que acontecem de forma mais frequente, o que não acontecia quando a equipe era dirigida pelo Mazola. Segundo jogador de destaque, o Wallace. Ele faz 1-2, aquela tabela rápida, a triangulação, muito bem, principalmente com o Marlon pelo lado esquerdo, e ele merece esse destaque. Outro destaque para o Hélio, que fez a sua melhor partida com a camisa do Remo e marcou um golaço. E para finalizar, vamos com Charles, ele que jogou ele que jogou no sábado, mais centralizado, e acabou marcando 2 gols e foi substituído no intervalo. Vamos então agora falar sobre os jogos que aconteceram neste final de semana, válidos pela 4ª rodada do retorno. Primeiro, o jogo de sábado entre Paysandu e Manaus, jogo que acontecerá às 19 horas no Mangueirão. Detalhe é que o Manaus é o 5º colocado, tem 17 pontos, assim como o 4º, o Ferroviário, que é a primeira equipe dentro da zona de classificação para o quadrangular final. Outro detalhe na verdade, é que caso o Paysandu vença a partida, ele vai dormir no G4 no sábado, até porque os demais concorrentes jogam no domingo ou na segunda-feira. O Manaus vem numa crescente depois da chegada do Daniel Costa para arrumar o meio de campo da equipe. São 3 vitórias nos últimos 4 jogos. Além do Daniel Costa, a equipe tem o Fumaça, que é um excelente jogador de beirada. O Paysandu no primeiro turno perdeu para o Manaus por 2-1, em uma partida ainda comandada, com a equipe sendo comandada pelo Hélio dos Anjos, onde o Manaus aproveitou muito bem as costas do lateral do Paysandu. Isso pode funcionar muito bem com o Daniel Costa lançando para o Fumaça e também aproveitando as bolas paradas, já que o camisa 88, se eu não me engano, do Manaus é muito forte nesse tipo de jogada. Já o Paysandu, desde a saída do Hélio dos Anjos e a chegada do Matheus Costa, a equipe continuou sem criar bem pelo meio e foi perdendo volume nas jogadas pelas laterais. A equipe hoje é muito dependente do Vinícius Leite, que é o principal jogador e o jogador mais regular do meio de campo para o ataque. Detalhe é que será a estreia de João Brigatti,
a reestreia, ele que comandou a equipe do Paysandu na temporada passada e teve sérios problemas com o presidente Ricardo Gluckpol. A estratégia que o Leandro News adotou na partida contra o 13 pode não servir, até porque quando o Manaus vai jogar aqui em Belém contra o Remo, a equipe se fechou muito bem no primeiro tempo e o Remo só conseguiu construir o placar na segunda etapa. Então ela deve se fechar também contra o Paysandu e buscar contra-ataques, principalmente com os dois jogadores que eu falei anteriormente. O meu palpite para o jogo é um empate, porque eu vejo a zaga do Paysandu dando espaços para essa jogada de velocidade, mas também a zaga do Manaus não conseguindo conter algumas jogadas do Paysandu, que de vez em quando são bem criadas, principalmente pelo lado esquerdo, com Vinícius Leite e Bruno Colasso. Então meu resultado para a partida, meu placar para a partida, será de 1-1. Vamos agora então falar sobre o jogo de domingo entre Remo e Vila Nova, jogo que acontece às 18 horas na capital goiana. O Remo vai enfrentar o vice-líder do campeonato, que tem em casa incríveis 6 jogos, 5 vitórias e um empate. A equipe do Vila Nova também sofreu apenas um gol quando tem o mando de campo. E detalhe, a equipe só sofreu gol em 3 partidas no campeonato inteiro, sendo uma na primeira rodada do primeiro turno contra o Manaus, outra na terceira rodada do primeiro turno, 4-0 contra o Ferroviário, uma grande derrota da equipe do Vila Nova. Depois a equipe foi se encontrando na competição e só voltou a levar gols já no segundo turno, na primeira rodada do segundo turno contra o Manaus. Dito tudo isso, o Remo vai ter uma partida muito difícil. O ponto do Remo é que os pontas do Vila Nova não chegam na linha de fundo a todo momento. Então Ricardo Luz e o Marlon não terão as suas avenidas, entre aspas, sendo exploradas como foram no jogo contra o Ferroviário. Mas o Remo tem que melhorar bastante jogando fora de casa. Até porque a única partida que o Remo jogou fora de Belém com o Paulo Bonamigo foi a pior do time sob o comando do treinador. A equipe perdeu por 1-0 para o Ferroviário e precisa se espertar. Eu acho que o grande ponto do Remo neste jogo é a escalação. O Vila Nova é o favorito. O 1-0, 2-0 para o Vila Nova acho que seria o placar até normal. Só que isso pode mudar de acordo com a formação que o Remo entrar na partida. Eu acho que usar a mesma formação que a equipe usou, contra o Imperatriz vai ser um erro. Até porque o Eduardo Ramos sendo o único meia, vai faltar uma mobilidade para a equipe. É claro que o Lucas Siqueira é muito importante para ajudar na construção, mas a equipe precisa de um outro meia ali. Pode ser o Carlos Alberto, pode ser o Dioguinho, pode ser o jogador que o Bonamigo achar melhor. Mas só o Eduardo Ramos nessa função não dará jeito. Então, se o Remo conseguir ajustar o time, eu acredito que o Remo consegue até empatar a partida. Só que o favoritismo, ao meu ver, é claro para o Vila Nova. O Vila Nova não se engane pelo jogo que ele fez contra o Paysandu em Belém. Ele joga muito bem dentro de casa e fora de casa ele oscila bastante. É o típico time de Série B que faz o básico. Vence os jogos em casa e soma pontos fora. Então cuidado para a equipe azulina. Meu placar é 2-1 para o Vila Nova. Então é isso, nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar aqui embaixo, se inscrever no canal e também compartilhar o vídeo nos seus grupos de WhatsApp para os seus amigos. Então é isso, até a próxima e fui!